pessoal, boa tarde. Sou a Tatiane, jornalista aqui na Abrale. A nossa live de hoje é sobre o coronavírus, que é o tema do momento, né? Só se fala nisso. E aí, para tirar todas as nossas dúvidas sobre o coronavírus, eu estou aqui com a doutora Adriana Coracini. Ela é infectologista da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, obrigada. Doutora, então eu acho que é importante a gente começar explicando, né, para quem está nos assistindo, o que é o coronavírus. Então, o coronavírus é um vírus respiratório, né, um vírus de uma família que tem outros representantes também e já conhecidos nossos há muitos anos. E é um vírus novo dessa família, né? Então, ele foi identificado inicialmente na China, nessa epidemia que começou lá. E o que a gente sabe é que a gente está aprendendo, né, muitas coisas sobre ele ainda, para conseguir caracterizá-lo melhor e saber as características mais específicas, mas o que a gente sabe é que ele causa uma infecção respiratória para a qual a maioria das pessoas não tem imunidade prévia e por isso a gente tem aí uma gama de apresentações clínicas bem variadas. Perfeito. Ele pode ser considerado um tipo de gripe? Então, ele é considerado uma infecção respiratória que tem alguns dos sintomas parecidos com a gripe, cujo o vírus é o influenza, né? Então, a febre alta, bem prevalente na maioria das pessoas infectadas. A tosse também é outro sintoma que está em comum. A gente não tem visto tanta manifestação nasal, mas alguns pacientes ainda assim têm. Então, coriza também entra nos sintomas aí em comum com a gripe. Ok. E como é que acontece a disseminação desse vírus entre as pessoas? Então, o que a gente sabe até hoje, né? Porque essas informações vêm sendo atualizadas e cada vez a gente vai construindo conhecimento melhor sobre essa transmissão. Mas o que a gente sabe hoje é que a transmissão principal é por gotículas que a pessoa expele ao falar, ao tossir, né? Eventualmente, isso pode contaminar as mãos da pessoa infectada e ela pode transmitir através do contato com as mãos, que vai ter quantidades variáveis aí dessa secreção que ela elimina. Então, essa é a principal forma de contágio, por gotículas e por contato com secreção. É óbvio que dentro do hospital, mediante alguns procedimentos, você pode ter formas diferentes de gotículas geradas a partir da pessoa infectada, que exigem precauções diferentes daquelas que a gente tem fora do hospital. Tá. Então, por isso que as medidas de prevenção dentro do hospital, as pessoas podem achar estranho e não entenderem, mas é porque a gente submete muitas vezes os pacientes a alguns procedimentos que geram gotículas diferentes, que a gente chama de aerossol. E por conta disso, a gente precisa de precauções para os profissionais de saúde que estão cuidando desse paciente diferentes daquelas que, eventualmente, a pessoa estabelece em casa, por exemplo, quando vai ficar em isolamento domiciliar. Tá. Doutora, essa questão do vírus, se você encostar, né, em algum objeto que está infectado, você pode contrair o vírus. Ele vive por muito tempo, então eu encostei, estou no metrô, encostei em algum lugar do metrô, peguei meu celular, ou é um vírus que também morre rápido? Saiu um trabalho que até então a gente só tinha trabalho com os outros coronavírus, né? Com esse em específico a gente não tinha um dado adequado ainda. Okay. E saiu um trabalho essa semana, que a gente está discutindo aí entre os infectologistas, que viu que ele pode sim sobreviver em superfícies, né? E esse tempo varia aí de algumas horas, tá? Então não chega a extrapolar dias, mas algumas horas, aparentemente, ele pode sobreviver. E aí lembrar que se a pessoa tocar numa superfície, automaticamente ela não estará infectada, ela está contaminada com aquela secreção. Ela deve levar isso a alguma mucosa para de fato se infectar. Então, ainda que as pessoas toquem nas superfícies infectadas, se ela higienizar as mãos após, ela eliminou as chances de contrair o vírus por essa via. Ok. A gente já conversou, então, sobre alguns sintomas, né? A febre, a tosse. Febre, tosse, falta de ar, dor nas articulações e dor no corpo são os quatro sintomas mais relatados. E aí, depois desses, eventualmente, coriza, espirros, também são outros sintomas relatados, mas os 4 mais relatados foram esses até agora: febre, tosse, dor nas articulações e dor no corpo.
Ok. E quando a pessoa, então, deve se preocupar e procurar um médico? Então, se ela tiver só com tosse, mas ela não sentiu a falta de ar, ela deve já correr para o médico ou ela precisa sentir todos esses principais sintomas para ir procurar um médico? Então, a apresentação entre as pessoas pode ser diferente, né? Então, nem todo mundo vai ter esses 4 principais sintomas. Na situação que a gente está, de muitas pessoas estarem procurando pronto-socorro para fazer o teste, etc., isso gera uma confusão no sistema de saúde no geral, que eu acho que a gente precisava evitar. Então, eu acho que o sinal de alerta, de fato, é falta de ar. Tá. O sinal de alerta é você ter febre por mais de 2, 3 dias consecutivos, tá? Eu acho que esses seriam os principais sinais de alerta para você procurar o pronto-socorro. Muitos serviços de saúde estão até tentando estruturar... Todos os serviços de saúde atualmente em São Paulo já tem um fluxo estabelecido, como São Camilo, por exemplo, já tem um fluxo estabelecido quando o paciente chega com suspeita, para evitar o contágio de outras pessoas que estão lá por outros motivos, né? Então, existe essa separação e etc. Mas é óbvio que quanto mais gente procurar desnecessariamente, você vai superlotar um sistema que poderia funcionar melhor se só os doentes fossem no PS. Sim. E a outra coisa interessante é de talvez tentar as pessoas que tiverem um médico de referência, entrar em contato com seu médico de referência para justamente tirar essa dúvida se está no momento ou não de ir para o pronto-socorro. Para vários pacientes a gente tem feito videoconsultas para evitar esses deslocamentos desnecessários, que eu acho que talvez seja por aí, assim, a gente talvez tenha que usar mais a tecnologia para ajudar nesse enfrentamento à epidemia. Ok. E aqueles pacientes que precisam frequentar o hospital mais vezes, eles precisam ter algum cuidado especial? Então, precisam ter cuidado. A gente sempre tem orientado agora os pacientes que tiverem com sintomas respiratórios, mesmo que eles tenham coisas agendadas, sempre consultar a equipe médica se tem um fluxo que possa ser instituído de forma diferente, se ele pode ter uma entrada diferente, enfim. Cada serviço está tentando se estruturar e, eventualmente, a gente tem conseguido postergar possíveis consultas ou exames que não são urgentes nesse momento, para evitar que as pessoas circulem no hospital, que sem dúvida vai ser um local de maior risco de contágio, desnecessariamente. Então, eu acho que todo mundo que tiver procedimentos, exames que não sejam urgentes, talvez seja o momento de tentar postergar para evitar até o contágio dentro do hospital. Né? Sim, com certeza. Como a população, enfim, os pacientes, como eles podem se proteger do coronavírus? Então, eu acho que aqueles que precisarem ir no hospital de qualquer maneira, se tiverem com sintomas respiratórios, procurarem usar máscara, né? E aqueles que não estão com sintomas respiratórios e querem não adquirir o vírus, higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel se você não tiver uma pia com água e sabão próximo. Então, isso tem que ser frequente, tem que ser várias vezes ao dia, depois de tocar em objetos em locais públicos, eventualmente, eles têm falado, né, todas as recomendações falam da gente evitar colocar a mão no rosto. Isso é muito difícil, porque é um ato involuntário e a gente muitas vezes não consegue. Eu já toquei aqui milhões de vezes. Então, isso é mais difícil de você orientar alguém, porque é medular, né, é um reflexo. Então, eu acho que, óbvio, sempre que a gente lembrar e a gente tentar se conscientizar, ótimo. Mas eu acho que lavando a mão sempre, você vai minimizar esse contágio por contato. Então, acho que ela vai... E eu acho que a outra coisa bem importante é evitar locais aglomerados. Ok. Então, procurar não ir para aglomerações se não for muito necessário. Eu acho que agora nada vai ser muito necessário. Sim, focar na saúde, né? Exato. E quais são os principais grupos de risco do coronavírus? Então, pelas publicações que a gente teve das maiores casuísticas chinesas, né, que é o que a gente tem de mais sólido agora em termos de relato científico, a gente viu que hipertensão, doenças cardiovasculares, principalmente diabetes, e outras condições imunossupressoras, como câncer, como pacientes em quimioterapia, também foram fatores de risco. Ou seja, essas subpopulações tiveram uma mortalidade um pouquinho maior do que o restante da comunidade. Ok. O paciente oncológico que ele não esteja com a imunidade baixa,
o risco para ele é menor, ou só o fato dele ser um paciente oncológico, ele já está no grupo de risco e precisa ter uma atenção maior? Se ele não tiver em tratamento. Isso. Então, se ele tiver um câncer curado. Isso. Um câncer curado provavelmente não vai acrescentar tanto risco para ele. Tá. É óbvio que vão ter todos esses outros fatores de risco que eu falei, então só pelo fato dele ter o câncer curado, desde que ele não tenha todos os outros fatores de risco, ele não terá um aumento significativo pelo que a gente tem de dado até agora. Mas lembrar que o dado até agora dessa subanálise exclusiva de pacientes oncológicos é bem limitado ainda, e provavelmente a gente vai ter mais informações nos próximos meses. Os cuidados que o paciente em tratamento de câncer precisa ter, esses cuidados eles são iguais aos da população em geral, ou além desses tem outros cuidados mais específicos? Então, vendo assim recomendações brasileiras e até dos maiores centros de câncer nos Estados Unidos, por exemplo, as recomendações são as mesmas. Tá. Então, é lavagem de mãos, evitar tocar boca, olhos e nariz, evitar locais aglomerados e evitar frequentar hospitais, se não for estritamente necessário. Então, para eles, eu acho que isso fica mais importante ainda. Sim. De ser seguido à risca, porque o risco de eventos mais graves em decorrência da infecção é maior. A máscara, o paciente oncológico, ele tem esse costume, né? Se ele está em quimioterapia ou se ele passou por um TMO, então ele usa a máscara. Ela, de fato, é efetiva? Então, a máscara que muitos dos pacientes pós-transplante de medula usam é a N95, né? Até porque eles estão preocupados com a precaução de outros agentes além do vírus, né? Então, Sim. Agentes fúngicos, outros agentes. Então, eles usando essa máscara como um protocolo que já existe naturalmente, eles se protegem da via de contato respiratória. Okay. Mas o que as pessoas não podem esquecer, não é porque ela tá de máscara que ela não precisa lavar a mão. Então, a higiene das mãos é muito importante, ainda que a pessoa use a máscara. A gente não recomenda a utilização de máscara no geral, justamente porque o contágio por essa via em ambientes abertos, em ambientes, não é tão frequente, é muito mais frequente pelo contato. Tá. Então, eventualmente, para maior proteção, de fato, a N95 acaba porque a pessoa molda direitinho, oclui, mas usar de forma indiscriminada essa máscara pode levar a falta para quem de fato vai precisar. Sim. Então, eu acho que deve ser limitado aos pacientes que já teriam essa indicação só pelo transplante de medula, por exemplo, e não expandida para outros grupos de pacientes que a gente não tem esse benefício comprovado. Ainda sobre a máscara, a gente vê algumas pessoas que não estão em tratamento do câncer usando também. Ela é recomendada, por exemplo, tô gripada, uso, porque se eu for tossir ou espirrar, não vou passar. Muito antes do coronavírus, essa recomendação já existia. Outros países como o Japão, por exemplo, eles já seguem isso há muitos anos, né? Então, a máscara, o ideal, a melhor forma de evitar a transmissão respiratória é quem está doente colocar a máscara, porque você evita, é uma barreira física que vai evitar da gotícula se espalhar pelo ambiente. Tá. Então, seria muito mais eficaz quem está doente usar a máscara e não quem não está doente usar a máscara. Ótimo. Uma pergunta que tem surgido muito dos nossos pacientes é se eles precisam suspender o tratamento, as idas ao hospital por conta do coronavírus. Eles precisariam? Então, por hora, não existe essa recomendação de suspender quimioterapia, tá? A maioria dos centros oncológicos aí não tem tido essa medida por hora, e a tentativa é estabelecer fluxos dentro do hospital para tornar isso viável, tá? Então, a gente discutiu hoje ainda isso no São Camilo e, por enquanto, isso está mantido. Tá. Mas, de qualquer maneira, óbvio que isso é dinâmico, dependendo da situação em que a gente ficar, eventualmente pode sofrer mudanças ou não. Talvez a gente consiga um controle adequado e consiga manter os fluxos adequadamente de quimioterapia. Ok. E para aquele paciente que precisa tomar sangue, plaquetas, está acontecendo alguma orientação especial? E também para quem vai doar, tanto para quem vai receber quanto para quem vai doar? Não, as recomendações são as mesmas. Tá. Não tem uma recomendação diferente, não. De precauções dentro do hospital, não tem nenhuma. Não mudou do que já está estabelecido para o resto dos pacientes que frequentam. Perfeito. E em pacientes que fizeram o transplante de medula óssea, eles precisam ter algum cuidado especial ou, de novo, a gente segue esses cuidados que... A gente não tem dado na literatura ainda sobre isso. Até saiu um artigo semana passada
do pessoal da Austrália e da Nova Zelândia tentando focar especialmente nessa população de transplante e coletando, na verdade, juntando dados que a gente tem de infecções por outros vírus respiratórios, né? Então, até dos outros corona, que eventualmente a gente tem alguns dados nessa população, vírus sincicial respiratório, que também é um problema nessa população, e a gente vai começar a época deles agora também. Então, não tem ainda uma recomendação especial, mas o pessoal tem trabalhado em identificar fatores de risco dentro dos pacientes transplantados que levariam eles a um risco maior de evolução com doença pulmonar grave, né? Mas em termos de tratamento específico ou de eventualmente alguma medida preventiva específica nessa população, a gente ainda não tem nenhuma recomendação. É tudo muito novo, né, doutora? Tudo muito novo. Então... E quando você vê as casuísticas, não tem um N grande desses pacientes para a gente tentar avaliar se tem fatores de riscos específicos, por exemplo, se eles se beneficiariam de alguma medida diferente da população em geral. Ok. O coronavírus, ele tem tratamento? Então, o tratamento de suporte clínico só, a gente não tem nenhuma medicação específica para o coronavírus. Tem várias em teste, então tem vários ensaios clínicos acontecendo nesse momento no mundo. No Brasil, talvez a gente tenha também, estamos tentando. Que bom. Mas, por enquanto, o tratamento é suporte clínico e para os que evoluem grave é ter acesso ao sistema de saúde para eventualmente precisar de assistência ventilatória, é isso que a gente tem visto fora, assim, que o que tem feito diferença é você conseguir dar uma assistência de saúde em terapia intensiva para aqueles graves que eventualmente a gente tem. Então, acho que por enquanto é suporte clínico e acesso ao sistema de saúde equipado, né? Estão circulando por aí algumas notícias do tipo, o coronavírus, ele se instala na garganta, então se você tomar chá quente, você vai curar, tudo isso, então é fake news. Então, fake news, tudo é fake news. Tá, tanto as formas de clareamento do vírus, chá quente, vinagre, uísque, muita gente está tentando se aproveitar dessa situação para tomar um uísque. Para tomar um uísque sem culpa, então não tem nada comprovado, não tem nenhuma medida efetiva para prevenir a proliferação do vírus no trato respiratório. Então, lembrar que ele se prolifera tanto no trato digestivo, isso é uma coisa que a gente teve aí das últimas publicações. Então, ele pode ser excretado nas fezes, por exemplo, ainda que a gente não tenha comprovação de que essa forma excretada nas fezes de fato transmita. O que a gente tem de comprovação é da via respiratória, tá? Então, ele se prolifera também na via respiratória. Então, por mais que você tente matar a área do trato gastrointestinal, na via respiratória ele está se proliferando a todo momento, a partir da infecção, né? Então, nenhuma dessas medidas tem sentido nenhum, de tomar coisas para tentar matar o vírus. Ok. Qual a taxa de mortalidade do vírus na população em geral e no grupo, né, dos pacientes oncológicos? Então, a gente tem uma casuística maior da China, que a taxa de mortalidade, então, na população em geral ficou em torno de 2,5%, mais ou menos. E nesse trabalho, nos pacientes oncológicos, ficou em torno de 5%. Lembrar que pacientes oncológicos todos. Então, a gente nem consegue saber exatamente quais pacientes estão lá dentro. Se são pacientes só com neoplasia sólida, se tem leucemia, se tem linfoma no meio. Isso não é detalhado ainda. Acho que a gente vai falar depois daquele outro trabalho, mas por enquanto o que a gente teve é isso. E se a gente for olhar, por exemplo, doença cardiovascular, a mortalidade foi maior do que no câncer, por exemplo. Então, tem fatores de risco que parecem até ser mais importantes nessa primeira publicação maior, pelo menos, até do que o câncer. Entre as comorbidades, eu acho que o câncer foi a menor. A que menos aumentou a letalidade, mas aumentou, pelo menos dobrou, né? Comparado à população em geral, né? Isso. A gente falou, então, sobre as vacinas, né, que estão sendo testadas, enfim. Quando essa vacina sair, o paciente oncológico, ele vai poder tomar essa vacina? Então, tem algumas vacinas em teste em diferentes centros, né? Dependendo do tipo de vacina, sim, o paciente provavelmente poderá. E eu acho que o tipo que é mais promissor aí e deve sair, eu acho que provavelmente vai ser de uma forma inativada, que não um vírus vivo atenuado, que é o que é contraindicado no paciente oncológico, mas provavelmente vai ser uma vacina inativada ou de proteína recombinante, de RNA, que os pacientes poderão tomar, provavelmente sim. Que bom. E como estão os estudos para o mapeamento genético da doença, doutora? Então,
a cada país que ele vem sendo detectado, existem esforços nacionais e internacionais para sequenciar o vírus e ver se ele teve alguma mutação aí nesse caminho até chegar em outros países a partir da China. E por enquanto não teve nenhuma mutação significativa. Tá? Então, o vírus daqui foi sequenciado, né? Foi amplamente divulgado na mídia, esse sequenciamento em tempo recorde. E não teve nenhuma diferença importante em termos de disso significar alguma mudança clínica ou de virulência, não teve nenhuma mudança importante. É importante continuar fazendo isso justamente para detectar se eventualmente tiver, mas o Brasil está preparado para seguir com esse mapeamento e acredito que vários dos países também. Ok. A mídia está falando muito sobre pandemia, né? Uma pandemia mundial. Então, o que seria uma pandemia? Então, pandemia é uma definição bem pouco objetiva, sabe? E acho que até por isso teve tanta discussão se era ou não era. Então, é uma doença de importância mundial, né? Com uma quantidade de casos significativas na maioria dos países do mundo. Então, provavelmente o coronavírus se encaixa nessa definição, né? A questão é que, como inicialmente embora ela tivesse muito importante na Itália e na China, por exemplo, Coreia, Japão, outros países ainda não tinham uma quantidade significativa de casos notificados em relação à população total de cada um desses países. Então, por isso que a OMS achou que devia chegar num número crítico aí para estabelecer que de fato era uma pandemia, que de fato tinha um número significativo de pessoas doentes em todos os países acometidos. Faz sentido. Desculpa. Não, desculpa. Eu acho que só é importante porque qual a diferença de chamar de pandemia ou de ser só uma epidemia, né? Então, eu acho que o que é importante saber é que a partir do momento que é declarada uma pandemia, existe um esforço internacional de cooperação entre os países. Tanto na parte de desenvolvimento de vacina, de terapia, e de divulgação de dados, de identificação de fatores de risco para os países poderem se preparar melhor para combater a epidemia. Então, acho que a partir do momento que vira uma pandemia, esses esforços e somar esforços fica uma coisa mais importante e que é requerida pela OMS. Faz sentido, eu sinto, né, que a população, todos, estamos com medo, né, dá medo, porque só se fala nisso, a mídia só fala sobre o coronavírus, e aí a gente vê, né, pessoas que estão morrendo, enfim. A gente tem que estar com medo do coronavírus? Então, na verdade, eu acho que a gente não pode nem entrar em pânico, mas nem subestimar, sabe? A gente tem que estar em alerta. Então, eu acho que é importante saber que é uma doença que parece ser um pouco mais grave que o influenza, no sentido dos números, né? Então, a gente tem uma mortalidade mais alta que o influenza e a gente tem um número de pacientes graves que requerem assistência médica mais alta do que o influenza. Então, eu acho que isso todo mundo precisa saber, até porque é responsabilidade de cada um ajudar nessa epidemia. Então, eu acho que é importante saber dos números para cada um fazer a sua parte. Mas também não é um motivo para pânico, porque tem que lembrar que 85% são casos leves a moderados que não precisam de hospitalização. Então, eu acho que a mídia, de fato, como só fala disso, etc., as pessoas às vezes entram num pânico que é até prejudicial, que aí vai pro PS coletar exame que não precisa. Então, eu acho que todo mundo tem que estar em alerta e fazer a sua parte, e ficar tranquilo para quem ficar doente, a gente ter condição de cuidar. Ótimo. Eu tenho também aqui uma pergunta falando sobre um paper que saiu no dia 14 de fevereiro, que ele aborda os casos de pacientes oncológicos chineses que contraíram a doença. Quais foram os achados dessa publicação? Você falou já alguns dados, né? Sobre essa publicação em específico é até uma parte daquele trabalho grande que foi publicada depois, eu até trouxe aqui, mas o fato é que foram só 18 pacientes. Então é um número pequeno para a gente tirar grandes conclusões. O que eles acharam foi que a mortalidade foi maior quanto maior a idade do paciente. Então, o fator de risco e idade se manteve dentro dos 18 pacientes oncológicos. A maioria era tumor de pulmão. E o que eles viram de mais relevante é que ter feito quimioterapia ou cirurgia oncológica recente foram os fatores de risco para evolução pior. Então, eu acho que foram os dados mais importantes dessa pequena série de casos aí
que foi publicado. Ok, eu tenho algumas perguntas aqui de pessoas, né, de pacientes que enviaram pra gente. Então, a primeira é da Laís Ferreira. Ela perguntou, pacientes transplantados que estão bem e em remissão, fazem parte do grupo de risco? Se não tiverem mais com imunossupressor, se já passaram da fase de uso do imunossupressor pós-transplante, seria um risco menor mesmo. Talvez a gente já pudesse compará-los à população geral, embora sempre a gente ainda não tem como afirmar isso. Sim. Se é transplantado de medula, né? Só. Sim, acredito que sim. Ela não pontuou, mas eu acredito que sim. Marcos Guimarães. Sou diagnosticado com leucemia mieloide aguda, tendo feito transplante haploidêntico em outubro de 2017. Em dezembro, agora iniciei um protocolo de tratamento com 100 miligramas de corticoides ao dia, agora já em retirada, com 50 miligramas ao dia, em função de DASH, atacando os pulmões. Este tratamento me deixa imunodeprimido. Pode falar sobre essa situação em relação ao vírus? Então, a DASH, que é a doença do enxerto versus hospedeiro, né, que é uma complicação que pode acontecer principalmente depois do transplante haploidêntico, requer, de fato, essa imunossupressão mais aumentada. E isso, sem dúvida, leva a um aumento do risco infeccioso no geral. Não pensaria que seria diferente para o coronavírus. A gente sabe que aumenta o risco para outros vírus respiratórios, então provavelmente para o corona também. Óbvio que quanto menos corticoide ele for conseguindo tomar ao longo do tempo, e isso vai ser manejado pelo hematologista dele, esse risco eventualmente vai diminuindo. Ok. Sabrina de Lima. Gostaria de saber se tomar granuloquine ou filgastrin para aumentar a imunidade é uma maneira de prevenção para pacientes oncológicos. Provavelmente não. Então, aumentar... O filgastrin vai ter a indicação específica no paciente oncológico quando ele tem a baixa dos neutrófilos, né? E aí o oncologista indica quando tem, de fato, indicação pelos protocolos de químio, mas fora dessa situação, se a pessoa já tem um nível normal, você aumentar além do nível normal não garante nenhuma proteção. Essa questão do aumentar a imunidade, a gente também, os pacientes acabam perguntando pra gente, porque tem os alimentos que aumentam a imunidade, tem as vitaminas que aumentam a imunidade. Vai adiantar tomar muita vitamina, por exemplo? Não vou ter o coronavírus. Nada disso tem comprovação de inibir, na verdade, nenhum vírus respiratório. Então, não esperamos que seja diferente com o corona também. Nenhum dos outros corona, por exemplo, foram evitados com nenhuma dessas medidas de alimentação. Óbvio que você tem que ter uma alimentação saudável para você ser uma pessoa saudável. Isso, sem dúvida, vai melhorar as suas chances de ir bem com a infecção. Mas suplementos a mais do que uma alimentação saudável, não. Ok. Neucide Castro, ela perguntou, gostaria de saber sobre o uso das máscaras, a gente acabou falando, né, durante a live, de proteção, inclusive as de tecido, se realmente ajudam a proteger. Então, as máscaras de tecido a gente não usa em ambiente hospitalar, são só aquelas máscaras descartáveis e a N95 que também é descartável. E a máscara é o que a gente já falou, é para quem está doente. Ou, eventualmente, para pacientes muito imunossuprimidos que já têm essa indicação já pela quimioterapia. E quais os riscos em pacientes com PTI, né, que é a trombocitopenia imune primária? Depende da imunossupressão. Então, se tiverem uso de alta dose de corticoide, eventualmente pode ter o risco aumentado, sim, de doença mais grave, tá? Mas o coronavírus em específico não foi um vírus que deu muita plaquetopenia, por exemplo, que mexeu muito com as plaquetas. A gente tem uma porcentagem pequena de pacientes que tiveram uma queda importante de plaquetas, mas nesses pacientes qualquer infecção viral pode ser um fator desencadeador da piora da doença. Então, assim como outras infecções virais, a gente ainda não sabe se vai se comportar igual. A Silvia Casagrande Barbosa perguntou, pacientes com leucemia mieloide crônica controlada são pacientes de risco? Devem usar máscaras em viagens aéreas? São pacientes de risco, mas o uso de máscara talvez não traga nenhuma proteção a mais. A Denise Martins perguntou, doutora, e o álcool gel é mesmo efetivo para desinfetar as mãos? Super efetivo.
super efetivo. Então, na ausência de pias com sabão para você lavar a mão, que acho que a maioria dos lugares a gente não tem um acesso tão livre, o álcool gel é super efetivo e deve ser utilizado com frequência. Chegou a sair alguma fake news por aí dizendo que ele não era tão efetivo assim, exato. Mas então isso é mentira, ele é super efetivo. Mentira, ele é super efetivo e a gente usa com muita frequência. Na epidemia de H1N1, a gente teve a redução máxima de infecção hospitalar, de tanto que as pessoas usaram álcool gel também. Que bom. Então, a gente teve menos transmissão para o profissional de saúde que aderia a isso e menos infecção hospitalar até. Então, ele é bem efetivo. Perfeito. A Kátia Grazel perguntou: quem acabou a quimioterapia há 4 meses também faz parte do grupo de risco? 4 meses talvez já não tenha mais um fator de risco. Nesse trabalho que a gente comentou aí, eles viram que mais de um mês depois da quimio, desde que já tivesse com o hemograma normalizado, o risco não era aumentado. Tá. Sabrina de Lima: a recomendação é lavar as mãos e passar álcool gel ou só uma das opções já vale? Desculpa. Lavar as mãos? Ela perguntou se a recomendação é lavar as mãos e passar álcool gel ou se só uma vale. Só uma vale. Só uma vale. Então, não tem necessidade de lavar a mão e passar álcool gel na sequência se você não teve nenhum contato nesse ínterim. Tá. A Josiele Rayane perguntou: pacientes com LMC controlada são pacientes de risco? A gente disse que sim, mas que o uso da máscara talvez não seja tão efetivo, Exato. né? A Nayara Landim perguntou: que cidades estão na fase de transmissão comunitária da doença? Declaradamente nenhuma ainda, mas provavelmente São Paulo e Rio de Janeiro já têm casos notificados de transmissão autóctone, que a gente fala. Então, a transmissão ocorreu na cidade, ela não veio de outra cidade infectada. Então, aqui a gente já tem casos. Por enquanto, aparentemente, a maioria tem vínculo epidemiológico com algum paciente que veio de fora. Ok. Esse vínculo ainda não se perdeu totalmente, mas eu acho que a gente ainda não tem os dados tão atualizados para ter certeza de que já não está tendo transmissão comunitária. Perfeito. A Ivanido do Meirelles perguntou: a contaminação sendo respiratória não significa que não temos controle sobre ela? Não sendo respiratória? Sendo respiratória. É sempre mais difícil o controle da transmissão respiratória, justamente porque ela sempre vem acompanhada de transmissão por contato. Então, eu acho que a questão do contato é até mais difícil da gente controlar do que respiratória exclusiva, né? A Daniela Moura perguntou: gostaria de saber, a minha filha teve asma e bronquite alérgica, fez uso de bombinha, mas hoje ela não faz mais, então ela quer saber se ela precisa ter mais cuidado. Sim, então pacientes que têm hiperreatividade ou já tiveram alguma vez na vida hiperreatividade brônquica, fechando ou não critério para asma, eventualmente eles possam ter maior risco ao entrar em contato com o vírus que a gente sabe que faz uma inflamação importante nos brônquios. Ok, eu tenho então aqui uma última pergunta, que ela saiu um pouquinho do coronavírus, mas eu acho que ainda assim é importante. A Elaine Correr perguntou se pacientes em pós-TMO e em remissão podem tomar a vacina para a gripe H1N1. Podem e devem. Então, acho que todos os pacientes oncológicos, estando no meio do tratamento ou não, deveriam tomar a vacina para a influenza, porque o quanto a gente puder reduzir dos outros vírus respiratórios nesse momento, com certeza a gente vai ajudar quem precisa ser assistido, ser bem assistido. Então, doutora, para finalizar, existe um pânico da sociedade como um todo e dos pacientes oncológicos não está sendo diferente, mas então o ideal é não entrar em pânico, porém tomar cuidado. Fazer a sua parte. Tá. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas. E se ainda assim ficaram dúvidas, podem enviar pra gente que a gente responde pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.